Sempre houve opiniões de grandes especialistas. Chegou a hora da gente receber Volney Eng, CEO da Multiplique, aqui com a gente, presencialmente no nosso estúdio. Bem-vindo, Volney. Obrigada pela presença. Obrigado. Prazer tê-lo aqui com a gente. Bom, para começar, né, queria entender um pouquinho, falar um pouco mais da nossa conversa, começando pelo cenário, né? A gente viu um cenário de estresse ali no mercado nos últimos dias, após umas falas do presidente Lula. Depois o ministro Fernando Haddad falando ali sobre corte de gastos, trouxe, acho que, uma mudança um pouco nessa percepção que o mercado estava muito desconfiado, vamos dizer assim, em relação ao cumprimento da meta fiscal. Qual que é a sua visão, de fato, sobre a cautela do mercado com a trajetória fiscal, o risco, de fato, das contas públicas ali, se você acha que isso vai continuar fazendo preço no nosso mercado? Os discursos do presidente Lula, né, nas últimas semanas realmente foram um pouco infelizes e acabaram provocando bastante ruído. Também porque foi deteriorando devagarzinho já, né? Há 2 meses atrás, quando o governo falou que não ia mais ter um superávit para 2025, começou essa deterioração. E a partir do momento que o governo sempre tributando mais e não falando em corte de custo, o mercado começou a acreditar menos. Também o governo sempre coloca muito que vai cumprir a meta fiscal esse ano e no próximo ano, mas sem aparecer essas medidas no custo, acabou levando a esse cenário. Junto com a situação dos ruídos aí do presidente ao Banco Central, acabou acelerando isso. A situação de ontem foi, com certeza, um novo Lula, né? Bem mais ameno em relação a não bater no Banco Central, em relação a falar corte de custo, mas eu penso que esses 25 bilhões aí que o governo falou que vai cortar o custo para o próximo ano, enquanto não tiver claro de qual ministério que vai ser e quem vai ser afetado, esse primeiro ânimo inicial que teve ontem e agora nesses primeiros minutos durante o dia, deve perder fôlego se não ficar bastante claro de onde que vai vir. Pode ver que ontem mesmo, né, logo depois disso, o Ibovespa subindo muito, já foi perdendo fôlego durante o dia, agora há pouco o dólar já voltou a subir. Acho que tem que ficar bastante claro onde que vai ser os custos, o corte de custo para desacelerar. O mercado não está muito convencido, talvez, dessa mudança ali do discurso do presidente Lula, se de fato esses 25 bi, na sua opinião, você acha que serão suficientes para trazer ali uma percepção melhor da trajetória fiscal para o próximo ano? Precisaríamos de mais cortes? Acho que nesse momento não é nenhuma questão numérica, né? Se os 25 é possível ou não, mas sim uma questão de postura que não se está falando, não é uma situação artificial de criar muito ruído, é uma situação de ação mesmo, como o governo vai se comportar em relação ao compromisso fiscal. Volney, a gente tem visto aí essa curva de juros um pouco mais elevada, inclusive mercado já precificando até alta de juro por parte do Banco Central. Claro que foi no momento de mais estresse ali, daqueles ruídos, de toda aquela percepção de que o presidente Lula poderia continuar escalando. Você vê essa possibilidade? Você vê que o Banco Central, em algum momento ali de um pouco mais de receio, de cautela com esse cenário, com essa trajetória fiscal, o Banco Central pode fazer um movimento de elevar o juro seguindo o que o mercado já está precificando? Agora, no início de julho, né, no dia 1º e 2, tinha mais notícia falando em aumento de juro da Selic do que diminuindo. Mas acho que não, acho que foi muito o calor do momento, o mercado tende a normalizar, talvez não sendo tão bom quanto a gente gostaria, mas também não tão nervoso. Penso que está igual. A gente não está além do centro o centro da meta é 3%, com 1,5% acima, então até 4,5%. A inflação do Brasil está bem controlada, então não vejo motivo de ir além, não, de aumentar nesse momento. E aí qual seria a implicação ou o impacto, né, dessa curva de juros mais estressada nas classes de ativo? A gente sabe e vem falando bastante, né, sobre renda fixa, cenário de crédito principalmente, né? Dinheiro mais caro acaba trazendo reflexo para uma série de setores. Como que isso impacta? Isso já tem impactado o setor, o segmento, essa classe específica? Durante o ano de 2022, a Selic chegou a 13,75 e o reflexo foi no início de 2023,
com a Selic a 13,75, onde teve várias inadimplências, RJ no mercado um pouco acelerado pelo caso Americanas logo no início do ano passado, em 2023, que assustou um pouquinho o mercado de crédito e acabou aguentando. Mas a Selic é 10,5 para o empresário brasileiro, está um pouco acima e acima do que todo mundo gostaria, do que o governo gostaria, do que o presidente gostaria, do que o Banco Central gostaria e os empresários. Mas é uma taxa Selic que o empresário brasileiro é acostumado a estar, ele sabe mexer bem. A gente já teve momentos bem piores de taxa Selic. Eu não acredito que isso vai levar a uma restrição no PIB ou é uma Selic que vai levar a um problema de inadimplência. 10,5 as empresas conseguem navegar bem nesse mar. Ô, Volney, tentando entender um pouquinho, né, neste cenário, a gente tem toda essa discussão, inclusive, sobre a economia americana, né, o quanto os juros altos lá, por muito tempo, acabou retirando muito o apetite do investidor estrangeiro em colocar dinheiro aqui no Brasil. A gente está vendo talvez uma mudança agora, né? Sinalizações de possibilidade de início de corte de juros pelo Federal Reserve já em setembro, né? Os dados econômicos já vêm reforçando, acho que essa leitura, o mercado ainda vê 2 cortes pelo menos este ano. E de um outro lado, né, a gente vê aqui o Brasil neste patamar de 10,5% e o mercado precificando 10,5% até o final deste ano, com possibilidade até mesmo ali para 2025 de um ajuste para uma alta. O cenário mudou. Será que isso é o suficiente para a gente ter o retorno aqui para o Brasil do investidor estrangeiro? Os juros nossos compensariam isso? Acredito que nesse momento não, né? Os Estados Unidos hoje, com esse juro de 5,25, né? 5,25, conforme eles falam, tem sido um verdadeiro aspirador de dinheiro do mundo todo. Além da taxa estar elevada, também tem as grandes Big Tech lá, agora com inteligência artificial, está sugando mesmo. E o juro no Brasil, a 10,5, não vejo que o investidor nesse momento vai recolocar o dinheiro que ele já tirou. E eu não estou tão otimista quanto o mercado de acreditar de um corte em setembro e em dezembro. Acho que pelas falas dos dirigentes do Fed mesmo, eles falam desde o início do ano, né, quando se precificava lá em 6 ou 7 cortes esse ano, mas sempre falava, olha, vamos olhar bem ao horizonte para frente, realmente está desacelerando, mas é lento, é devagar. Quem olhar no macro para frente vai acertar. Então, acredito que deve iniciar em dezembro um corte lento mesmo e não já em setembro. A minha expectativa. Você vê um corte esse ano. Olhando, pegando um pouco até desse gancho que eu falei, né, de trazer o investidor estrangeiro para o Brasil, a gente tem esse cenário macro, claro, ainda atrativo, né, vamos dizer assim, se de fato manter essa taxa de juros em corte agora em setembro lá fora, o que a gente teria de argumento para pensar, inclusive, como ter... A gente sempre vê no final do ano aquele rally, né, o investidor estrangeiro vem para o Brasil, geralmente ano passado foi assim muito e acaba sendo ali naquela reta do final do ano. A gente tem esses ruídos políticos internos. Isso é um impeditivo também para essa retomada do investidor estrangeiro? Ou você atribui, de fato, toda essa saída do fluxo estrangeiro, até mesmo dos investidores institucionais, aumentando posição comprada em dólar, muito mais aos juros atrativos ainda americanos ou as questões fiscais, risco Brasil está pesando também? Acho que foi um pouco de tudo. Acho que o rally no final de 2023 foi um pouco além. Então ficava difícil a Ibovespa esse ano colocar preço. Junto começou essa situação em conjunto fiscal brasileiro, então acabou saindo um pouco de dinheiro. Mas ao final desse ano, no último trimestre, penso que a gente tem boas condições novamente para um ambiente de dar uma boa subida na Ibovespa. Pela previsão de diminuir a taxa lá de 0,25 de juros nos Estados Unidos e até pelo próprio preço que a Ibovespa está, né? Então, com uma boa possibilidade disso ocorrer, não agora no terceiro tri, mas apenas no quarto trimestre desse ano. Lógico que o governo tem que fazer a parte dele, né, de previsibilidade, de acalmar o mercado para que isso ocorra. Ô Volney, você falou muito bem e tem essa percepção, né, do mercado americano de ter empresas de tecnologia, de empresas em setores crescentes ou inovadores, todo esse contexto de mercado mais consolidado, de mercado tecnológico. A gente aqui, por outro lado,
a gente sustentado em agro, em commodity, né, em setores menos tecnológicos do ponto de vista do futuro, né, da tecnologia, como chips, big techs, enfim, a gente tem a tecnologia mais voltada para o agro, de incrementar a produtividade, incrementar colheitas, enfim, nesse sentido. Você vê que essa diferença também acaba impactando no crescimento do Brasil, na captura dos investidores, dos investimentos, que acabam deixando de lado, né? Brasil, beleza, é agro, é commodity, a gente não tem tanto investimento justamente por ser basicamente esse tipo, né, de matéria-prima, esse tipo de extrativismo e não necessariamente algo mais pensante ou mais ligado, né, a essa questão de produtividade, de competitividade e de estar na vanguarda mesmo das pesquisas e de tecnologia? Eu acho que o investidor, ele sempre tem empresas que caem na moda, né? Que o investidor gosta. E isso em qualquer lugar do mundo. E esse investidor que procura as big techs e tal, realmente ele tem mais chance de ser disruptivo e ter um grande investimento, e o Brasil passa a ser prejudicado sim por não ter. E acaba sendo muito ruim para as empresas brasileiras, porque as empresas brasileiras que se destacam, elas têm excelente tecnologia, fazem muito bem feito o trabalho deles e com muito assim de destaque em tecnologia, mas não conseguem realmente escalar o preço, fica ali na bolsa andando de lado, independente do resultado deles, porque o investidor não vem junto. Bom, Ney, falando, né, e tentando entender um pouco sobre o que o investidor tem ali de atratividade, né, diante de um cenário ainda muito desafiador, quando a gente olha algumas classes ali de ativos, a gente tem visto algumas específicas ali roubando, vamos dizer assim, no bom sentido, investimentos da Bolsa, e uma delas é o setor de créditos, né? E a gente vê, eu queria entender um pouco da tua leitura, como que você tem visto esse crescimento, inclusive até mesmo, né, este movimento, esse interesse por essa classe? As empresas hoje a gente repara que elas não buscam tanto crédito quanto elas poderiam buscar. Hoje no Brasil a gente tem um excesso de empresas oferecendo crédito. Quem dá crédito tem mais coragem do que as empresas de tomar. Medo da Selic disparar, tal. Então eu vejo que o empresário que precisa fazer um investimento realmente a mais longo prazo, desde 2023, ele vem desacelerando e ele não tem muita coragem de previsibilidade. E não acho que é só econômica, não. Acho que hoje o investimento pesado, dado o mundo vem mudando tão rápido, cada vez com tanta tecnologia, que tu imobilizar grandes investimentos leva todo mundo a pensar duas vezes. Inclusive, né, só para tentar entender um pouquinho, eu sei que vocês emitiram 100 milhões, né, em debêntures. Queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente sobre esta emissão, o que vocês estão buscando, onde vocês estão investindo. O Grupo Econômico Multiplica, a gente é uma casa de crédito e a gente sempre fez muitas captações, temos mais que 1 bilhão captado, mas sempre no mercado de FDIC, no mercado estruturado. E a captação agora de debêntures através da securitizadora é para criar uma harmonia entre as empresas do grupo econômico, equilibrar, e a gente está testando essa situação que a gente já usa bastante consolidado dentro do grupo econômico, mas nos FDICs que a empresa tem. Nos debêntures é pioneiro e a gente agora achou que era uma oportunidade de abrir, até porque o mercado está muito bom para investimento, está funcionando bem. A gente começou a receber procura, não vamos captar apenas no FDIC, mas vamos captar também na securitizadora. Ô Volney, e onde que estão as oportunidades do crédito hoje? Porque a gente vê muito, né? Você falou da emissão de debênture, né? Debênture é um ativo, né, importante para desenvolver, principalmente setores de infraestrutura, setor de desenvolvimento, né, aqui no Brasil, que tem essa necessidade. Onde que estão, né, essas oportunidades do crédito aqui no Brasil? A gente fala de construção, a gente fala de desenvolvimento de indústria, a gente fala de desenvolvimento de
utilities, enfim, onde que estão essas oportunidades? Eu queria entender um pouco mais esse mapeamento. O crédito no Brasil, realmente ele é muito grande, né? E hoje a gente tem empresa fazendo de tudo. Crédito pessoa física consignado, crédito para médico, crédito para condomínio, crédito para pessoa jurídica em várias situações. É extremamente pulverizado a maneira hoje que tu pode dar. Cada casa procurou se especializar. Então, penso que oportunidade tem muitas, desde que você faça essa operação bem feita. A Multiplique, ela procurou se especializar em crédito para médias e grandes empresas e a gente considera que são boas oportunidades. Mas, logicamente, outros segmentos, outras empresas que acabam se especializando e focando em determinados nichos também são oportunidades conforme a especialidade competitiva de cada um. Uma última pergunta aqui da minha parte, né, que eu estava lendo as informações a respeito dessa captação e aí me chamou a atenção o retorno de 1%, né? O pessoal sempre ficou com esse imaginário, né, da renda fixa, o retorno de 1%, mas a gente vê algumas taxas caindo, isso ficando um pouco mais difícil e muita gente foca só nisso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do retorno e também dos riscos, né, de fazer alguns investimentos, não especificamente com vocês, mas o risco de se buscar no mercado esse retorno. Olha um retorno interessante e aí faz o investimento sem, evidentemente, levar em consideração os riscos implicados nas operações. O investidor da Multiplique, ele sempre foi um investidor profissional. Então, se acompanhava sempre CDI mais alguma coisa. A situação no crédito privado, a securitizadora de colocar 1%, foi justamente para tornar a empresa mais conhecida às pessoas físicas, ao menor investidor, e 1% é um número que chama a atenção desse investidor, que não é um investidor profissional, que tem outro trabalho, e é o que a gente está procurando nisso, né? Quando se procura boas casas de crédito e produtos consolidados, não tem muito milagre, né? Então, acho que é um produto que não pode se comparar daqui a pouco com renda variável, que às vezes explode positivamente, não pode se comparar com bitcoins, outras situações, mas é uma oportunidade consistente e com uma grande previsibilidade de uma casa muito consolidada. Volney, eu quero agradecer, obrigada pela sua presença, estamos sempre aqui de portas abertas. Muito obrigado. A gente que agradece. Tá aí, Volney Eng, CEO da Multiplique, trazendo pontos importantes aqui para a nossa discussão. 10h53.